Olá, queridos, tudo bem? Quero compartilhar um texto que está aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. E apesar de ser um texto conhecido, creio que a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela se renova nas nossas vidas a cada dia que nós nos deparamos com as Escrituras Sagradas. E diz assim o texto: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Algumas considerações precisam ser feitas quando nós consideramos esse texto. A primeira delas é que a natureza espiritual é um resultado da nossa conversão. Lá em Efésios 2:1, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso que eles estavam mortos em seus pecados e delitos quando Cristo então lhes deu vida. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, onde as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, só é possível ter manifestado essa vida espiritual quando nós temos a experiência da conversão em Cristo Jesus. Não estamos falando, e deixamos muito claro, que não é a religião que nos traz vida espiritual. A religião pode até nos fazer sentirmos bem em relação a, quem sabe, aos nossos compromissos religiosos. Mas eu quero dizer que a Bíblia nos deixa muito claro sobre uma lei espiritual onde só Cristo Jesus pode nos trazer vida espiritual. E então, quando nós temos esse encontro com Cristo Jesus, começa a ser travado dentro de nós uma luta entre a natureza carnal. Essa natureza carnal, ela se iniciou lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. A nossa natureza, então, ela foi corrompida pela realidade do pecado. Isso, de uma forma prática, significa que é muito natural em nossa vida, né? Naturalmente agirmos de forma egoísta, egocêntrica, buscando apenas o nosso interesse e, ao mesmo tempo, sendo pessoas desinteressadas pelas coisas de Deus, com pensamentos completamente contrários aos princípios bíblicos, né? E nem sempre é fácil nós percebermos isso, porque a Bíblia também nos revela uma outra realidade espiritual, a qual nos diz que o Deus deste século, e não é o Deus Todo-Poderoso, mas estamos falando de Satanás. Ele tem cegado o entendimento do homem para que ele não compreenda as coisas de Deus. Então, por isso, não é tão fácil essa percepção da natureza carnal quando estamos ainda cegados em nosso entendimento. Mas a Bíblia nos fala, então, que existe uma luta que é travada entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo está escrevendo para os convertidos, né, da Galácia, e que precisam entender que a natureza carnal ainda existe em nós, mas agora precisamos então viver diante de uma natureza espiritual. Inclusive o apóstolo Paulo deixa muito claro no versículo 16 que a única forma de nós submetermos os desejos da nossa carne, né, a nossa vida espiritual só é possível quando nós andamos no Espírito. Então ele fala: andem no Espírito, vivam no Espírito, e vocês jamais deixarão ser conduzidos pelos seus desejos carnais. Desejos carnais aqui, no caso, está se referindo a todos os desejos que nos afastam de Deus, a todos os desejos que buscam uma satisfação e um prazer, onde o centro de tudo isso é o eu e não o outro, e não a pessoa de Deus. Então, existe uma luta sendo travada dentro de nós. Quando somos conduzidos pela nossa carne, nós começamos a pensar de uma forma carnal, nós começamos a agir de uma forma carnal, começa a predominar em nós uma vida completamente motivada, onde o centro dela é o egoísmo e o egocentrismo. Mas quando nós andamos no Espírito, nós não estamos mais buscando satisfazer as nossas vontades, mas nos interessamos em conhecer qual a vontade de Deus e buscamos de todas as formas nos alinhar a essa vontade e a esse desejo de Deus. Então, o que nós precisamos guardar claramente à luz de toda essa reflexão é que nós precisamos constantemente, com a ajuda do Espírito Santo, estar nos avaliando.
O que tem comandado a nossa forma de agir, pensar e de ser? A nossa carne ou o espírito? Quando nós temos pensado no nosso dia a dia, na nossa forma de conduzir a nossa vida, isso tem girado em torno de apenas uma satisfação pessoal, egocêntrica e egoísta? Ou nós estamos interessados em saber a vontade de Deus e nos alinharmos a essa vontade de Deus? Então segue para todos nós essa reflexão, onde a orientação bíblica muito clara é a seguinte: andem no Espírito, vivam no Espírito, se permitam ser inspirados pelo Espírito, e certamente isso afetará a forma como nós vivemos, a forma como nós pensamos, como nós elaboramos a resolução de situações, de problemas da nossa vida. Então precisamos estar constantemente focados nessa vida no Espírito, para que possamos então ser vencedores em nossa caminhada. Então segue a reflexão, que você possa ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, se permita ser inspirado por Ele, pois somente assim nós teremos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas essa promessa é uma promessa destinada a todos aqueles que realmente se rendem a Cristo e se permitem ter uma vida inspirada pelo poder do Espírito. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. Um grande abraço, permaneça na paz de Cristo e que o Senhor continue falando ao seu coração. Tchau, tchau.